E aí, quem estuda para concurso já sabe que a NR11 é figurinha carimbada nas provas, né? Mas olha, em vez de decorar a norma inteira, que tal a gente focar exatamente naquilo que as bancas mais cobram? A ideia aqui é decifrar os pontos-chave e as pegadinhas mais comuns da NR11, usando questões que já caíram para ninguém mais cair nessas armadilhas. Para começar, vamos dar uma olhada nesta questão. Não é simples, né? Ela testa vários itens da norma de uma vez só. É exatamente esse tipo de desafio que separa quem só decora de quem entende de verdade a lógica da prova. E é para dominar questões assim que a gente vai destrinchar tudo hoje. Nosso roteiro aqui é bem direto. A gente começa com a estratégia para a prova, depois mergulha nos 3 tópicos mais quentes: veículos motorizados, transporte de sacas e armazenamento. E no final, claro, aquela revisão relâmpago para fixar tudo. O foco é total em como o assunto aparece no seu concurso. A estratégia é simples. O pulo do gato não é estudar a NR11 como um livro, mas sim pensar como examinador. A gente vai identificar os padrões, focar nos números e palavras-chave que sempre aparecem e, o mais importante, aprender a farejar de longe as famosas pegadinhas. É um jogo de atenção aos detalhes. Começando então pelos veículos motorizados. Por que esse tema cai tanto? Simples, porque é cheio de regrinhas específicas e prazos. Ou seja, um prato cheio para aquelas questões de certo ou errado que testam a memória e a nossa atenção. Olha só essa afirmativa. Parece plausível, né? 2 anos. Um prazo razoável. As bancas adoram fazer isso. Mas quando o assunto é NR11, o detalhe é tudo. Onde será que está o erro nessa frase, hein? E a resposta, como sempre, está na fonte, o texto da norma. O item 11.1.6.1 é claríssimo. A validade não é de 2 anos. O texto oficial mata a charada sem deixar nenhuma dúvida. E aqui a pegadinha fica escancarada. A banca simplesmente trocou 1 ano por 2 anos. Uma mudança sutil, mas que deixa a afirmativa inteira errada. É para esse tipo de detalhe que o nosso olhar tem que estar treinado. Então, para não esquecer mais, 1 ano. A validade do cartão de identificação do operador é de 1 ano. Esse é um número clássico em provas de concurso. Vamos para o próximo tópico agora. Transporte manual de sacas. Se na parte de veículos a gente falou de prazos, aqui o foco são as medidas. Distâncias, larguras, alturas. É outro verdadeiro campo minado de pegadinhas com números. Essa questão é um exemplo perfeito. A banca dá várias alternativas e sai misturando todas as dimensões da tal da escada removível. A intenção é clara: criar uma confusão na nossa cabeça. Mas para quem sabe os números certos, a resposta correta grita. A norma começa estabelecendo a condição. Olha só, essa escada é uma exceção para ser usada só quando não dá mesmo para usar uma máquina. A partir daqui, ela lista um monte de especificações técnicas. Vamos ver cada uma delas em detalhes. Vamos com calma para a gente destrinchar essa escada que é cheia de detalhes. Primeira estrutura, ela tem um lance único de degraus e a largura mínima é de 1 metro. Lá em cima tem um patamar, que tem que ter no mínimo 1 por 1 metro e a altura máxima dele é de 2,25. Agora os degraus. A altura deles, que a gente chama de espelho, é de no máximo 15 centímetros. Já a parte que a gente pisa, o piso, tem que ter no mínimo 25 centímetros. E para segurança, claro, o corrimão tem 1 metro de altura na escada toda. É número pra caramba, mas ver assim organizado ajuda a gente a fixar. Mais uma questão numérica clássica, agora da FGV. A banca está dizendo que a distância máxima é de 10 metros. E aí, certo ou errado? E aqui está a resposta, lado a lado, para não ter dúvida. A norma, lá no item 11.2.2, diz que a distância máxima é de 60 metros. A banca cortou isso drasticamente para tentar nos enganar. A diferença é enorme, mas na hora da prova, a pressão pode fazer a gente duvidar. Então, vamos fixar bem isso. A distância máxima para o transporte manual de um saco é de 60 metros. Pode anotar, porque esse é um dos números mais importantes da NR11 para concursos. Agora, nosso último grande tópico, o armazenamento de materiais. E você vai ver que a lógica se repete. O foco aqui está nas distâncias mínimas de segurança, que servem para garantir a circulação e o acesso a equipamentos de emergência. E, claro, garantir uns pontinhos na prova. Olha essa questão da Sebrasp. 20 centímetros. Parece uma distância razoável de segurança, não parece? Mas será que é isso que a norma diz? É mais uma daquelas armadilhas que testam se a gente sabe o número exato. E a resposta está aqui, na letra da lei. O item 11.3.3 não deixa dúvida. A distância mínima é de 50 centímetros, ou meio metro, não 20. A diferença parece pequena, mas numa prova é a diferença entre acertar ou errar a questão. Ou seja, 50 centímetros ou 0,50 metros.
Essa é a distância mínima que o material empilhado precisa ter das paredes. Mais um número para nossa lista de essenciais, hein? Certo, passamos pelos pontos mais críticos. Agora, para ter certeza de que tudo isso ficou fresco na memória, vamos fazer uma revisão super rápida daqueles pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum na hora da prova. Recapitulando, o treinamento do operador tem que ser dado pela empresa. O cartão de identificação, sempre em lugar visível. Em locais fechados, é proibido usar motores a combustão, a não ser que tenham aqueles dispositivos neutralizadores. E na carga e descarga manual de sacos, o trabalhador sempre vai ter a ajuda de um auxiliar. São essas palavras-chave que decidem a questão. E aqui um resumo visual dos nossos números de ouro. Distância mínima da parede, 0,5 metro. Largura mínima da prancha para transporte de sacos, também 0,5 metro. E a distância máxima para o transporte manual de um saco, 60 metros. Ver esses números assim, juntinhos, ajuda a gente a fixar. E para fechar com chave de ouro, o checklist da escada. Largura mínima de 1 metro e corrimão também de 1 metro. A altura máxima do patamar é 2,25. E os degraus, espelho de no máximo 15 centímetros e piso de no mínimo 25. Pronto, agora os números mais importantes estão todos aqui, consolidados. Depois de analisar tudo isso, a pergunta que fica é: depois de ver como as bancas pensam e onde elas tentam nos derrubar, qual dessas pegadinhas da NR11 agora parece impossível de errar? Pegar essa visão estratégica é o caminho para gabaritar. Bons estudos!